Olá, irmãos. Boa noite. Tudo bem? Vocês estão acordados aí? Ô, André, estou vendo logo aqui. Pisando na bola. Não pediu? Tem que antecipar. Pedi, pelo amor de Deus. Nós vamos falar, irmãos, nessa noite de mais duas características de discípulos radicais. O que nós falamos hoje de manhã? Quais são as duas de manhã? Oi? Conformismo e semelhança com Cristo. Nós vamos falar de mais duas nessa noite. A primeira delas, irmãos, é maturidade. O cenário cristão atual no mundo de hoje, irmãos, mostra para nós, visando aí, imaginando, olhando os problemas que a igreja atual passa, os problemas que nós vemos nas igrejas, nós podemos concluir que existe hoje um crescimento sem profundidade. É uma crise que existe na igreja evangélica, um problema da falta de consagração e a falta de integridade. A igreja está sem base bíblica e teológica para que ela possa avançar, para que ela possa se sustentar. Um cara chamado Cao Shen, que é presidente do Conselho Cristão Chinês, disse o seguinte: alguns dizem que a igreja está indo bem quando há crescimento numérico, e queremos ver pessoas sendo acrescidas à igreja todos os dias, nós queremos isso, porém não estamos buscando apenas números, mas que o aumento nos números corresponda à confirmação da fé da igreja. Esse cara está dizendo algo no cenário onde na China a igreja evangélica cresceu 100 vezes nos últimos 50 anos. Houve um crescimento, a igreja cresceu 100 vezes mais na China. Esse cara está dizendo, todo mundo quer ver o crescimento numérico, mas está faltando alguma coisa. E nós vemos, irmãos, em algumas ocasiões, principalmente Paulo falando sobre isso. Se você tiver com a sua Bíblia aí e puder abri-la em 1 Coríntios 3, versículo 1 até o versículo 3. Paulo está dizendo, 1 Coríntios 3, 1 e 3 a 3, irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos, é a pergunta de Paulo. Na carta 1 Coríntios, Paulo está dizendo para aquela igreja que ele tinha implementado e sustentado, falando, eu não posso falar para vocês como espirituais, eu tenho que falar para vocês como pessoas carnais, eu falo como crianças que vocês são em Cristo, eu tenho que dar leite para vocês, eu não posso dar um churrasco, um alimento sólido, porque vocês não têm condições de receber a carne, vocês têm o alimento sólido, vocês precisam receber leite. Em Colossenses 1, versículo 28 a 29, está dizendo o seguinte: nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. O termo, o adjetivo, irmãos, usado para perfeito aqui, chama teleios, e ocorre 19 vezes no Novo Testamento. Ele pode ser traduzido não só como perfeito, mas também como maduro. E raramente esse adjetivo, nas vezes que foi usado no Novo Testamento, ele fala sobre perfeição,
esse adjetivo está contrastando nessa situação de Colossenses 1, 28 a 29, comparando alguém, uma pessoa, contrastando com uma criança, como um bebê. Então nós podemos entender que o que Paulo está dizendo aqui é que a busca é por ter um homem maduro em Cristo. Nós podemos ler o versículo novamente, trocando agora perfeito por maduro, e nós vamos entender que a fim de que apresentemos todo homem maduro em Cristo. E para isso que o apóstolo se esforçava, para isso que o apóstolo lutava. Mas o que é então, Leandro, essa maturidade? Existem diferentes tipos de maturidade, você provavelmente sabe disso. Existe a maturidade física, onde nós podemos ter um corpo saudável, bem desenvolvido, e quando o bebê vai lá no médico, quando o Caio vai no médico, o pediatra pesa e mede e fala: não, está tudo bem, a curva está certa, ele está amadurecendo, ele está crescendo. Existe uma maturidade intelectual, onde nós precisamos ter uma mente disciplinada e uma cosmovisão coerente. Existe a maturidade moral, que é aqueles que têm as suas faculdades exercidas para discernir o bem e o mal, e não só o bem, mas também o mal. Existe a maturidade emocional, onde nós temos uma personalidade equilibrada na maioria das vezes, capaz de estabelecer e assumir compromissos. E acima de tudo existe a maturidade cristã, a maturidade espiritual, onde significa que nós precisamos ter um relacionamento maduro com Cristo. Não um relacionamento de quem toma leite e de quem tem que ser tratado como criança, mas a cada dia nós precisamos avançar, nós precisamos, como falamos de manhã, sermos transformados a cada dia para que cresçamos, para que sejamos maduros. Estar em Cristo é estar relacionado a Ele de forma pessoal. Esse amadurecimento significa que nós vamos nos relacionar com Cristo de forma pessoal, de forma vital e até no exemplo de Jesus, de forma orgânica. Porque Jesus está dizendo: os ramos fazem parte, estão na videira. Isso significa, irmãos, que eu e você, se não estivermos em Cristo, não adianta, nós não seremos saudáveis, não vamos ter nenhum crescimento. Ser maduro é ter um relacionamento maduro com Cristo, no qual nós adoramos, no qual nós confiamos, no qual nós amamos e no qual nós obedecemos. Agora, como fazer que eu e você possamos avançar nessa direção e sejamos maduros? A primeira coisa, irmãos, nós precisamos desenvolver uma visão clara, uma visão verdadeira, muitas vezes uma visão renovada de Jesus Cristo, principalmente, irmãos, na supremacia absoluta de Cristo. Em Colossenses 1, versículo 15 a 20, o apóstolo está dizendo o seguinte sobre Jesus: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Essa visão de Paulo sobre Jesus, foi desta forma que Paulo proclamou Cristo como sendo Senhor da criação, aquele que por meio dele todas as coisas foram criadas. Por meio de Jesus todas as coisas foram criadas. Esse Jesus também é o Senhor da igreja, aquele que por meio de quem todas as coisas foram reconciliadas. Nós fomos reconciliados
em Deus através do sacrifício de Jesus. Paulo está falando também sobre quem Jesus é, e Jesus é a imagem e a plenitude de Deus, e é por causa do que Ele fez, criou todas as coisas e nos reconciliou com Deus. Jesus Cristo tem uma dupla supremacia. Ele é o cabeça do universo, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o Senhor de todas as coisas, é o Senhor de todas as criações. Isso só seria motivo para que você pudesse nos dar glória a Deus nessa noite, porque Ele é o Senhor sobre todas as coisas. E o que nós precisamos afastar de nós, irmãos, é um Jesus indiferente, é um Jesus insignificante muitas vezes, é um Jesus que serve para nós como muleta, é um Jesus que muitas vezes é fraco, é um Jesus que muitas vezes é alguém político, é alguém revolucionário. Nós precisamos enxergar Jesus como sendo a imagem e a plenitude de Deus. Se nós enxergarmos Jesus de uma outra maneira, talvez isso contribua para a nossa imaturidade. E onde nós podemos enxergar Jesus, Leandro, da maneira que Ele é, para que nós possamos ter a nossa fé baseada realmente naquilo que Jesus é, irmãos, nós podemos encontrar várias referências na Bíblia. Jesus diz em João 5:39, no final do versículo, Ele diz assim: e são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. A Bíblia, então, irmãos, é repleta de Cristo. Nós podemos ver a Bíblia não só no Novo Testamento, mas nós podemos ver também o Velho Testamento apontando para Jesus. John Stott diz que a ignorância da Escritura é a ignorância de Cristo. Não conhecer as Escrituras significa que nós não conhecemos a Cristo. Podemos dizer que conhecer as Escrituras, então, consequentemente, é conhecer a Cristo. Nada é mais importante para um discípulo radical do que uma visão renovada, clara e verdadeira no Jesus autêntico. Agora, esse chamado à maturidade, Leandro, que você está falando, é direcionado para quem? Colossenses 1:28 diz o seguinte: nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem, todos nós, maduros em Cristo. A maturidade cristã, então, irmãos, está disponível para todos nós. Ninguém precisa fracassar em buscar isso, em obter esse crescimento. Para crescer, irmãos, nós precisamos tomar a decisão de levar a leitura bíblica ainda mais a sério. Nós precisamos buscar conhecimento para que possamos crescer. E quando nós buscarmos isso através do estudo, através da oração, nós vamos olhar para Cristo de modo a amá-lo mais, a confiar mais nele e a obedecer. O princípio do discipulado, irmãos, é claro. Quanto mais pobre for o nosso conceito de Cristo, mais pobre será o nosso discipulado. Quanto mais rica a nossa visão de Cristo, mais rico será o nosso discipulado. O que Deus quer para nós em relação à maturidade, irmãos, é nos dar uma visão completa e clara de Jesus Cristo, para que possamos continuar crescendo em maturidade. Segundo, para que pela nossa proclamação fiel de Cristo em sua plenitude, outras pessoas possam também ser impactadas e possam se apresentar maduras em crescimento. O que nós precisamos entender sobre maturidade, irmãos, para sermos discípulos radicais, é que nós não podemos nos manter como nós éramos antes. Nós não podemos ficar à base de leite para sempre. Nós precisamos ir nos alimentar, e nós vamos crescer, e nós vamos avançar, e nós vamos nos tornar mais maduros, irmãos, quando nós buscarmos cada vez mais o entendimento acerca de Jesus Cristo. Buscando Jesus Cristo cada vez mais, principalmente através da busca da palavra, principalmente através da oração, nós vamos crescer. Nós vamos poder avançar, nós vamos poder ser considerados pessoas que não precisam mais de leite,
podem ir para o segundo passo, podem ir para o próximo alimento. Nós não seremos mais considerados como os carnais, e seremos considerados como espirituais. Eu e você precisamos crescer. Eu e você precisamos amadurecer. Como falamos pela manhã, nós precisamos avançar a cada dia, possamos avançar com Cristo, possamos crescer. Precisamos olhar para ontem, precisamos olhar para o mês passado e ver que nós avançamos, que nós estamos mais maduros espiritualmente, com a maturidade cristã avançada, caminhando. Isso faz parte, irmãos, com o conformismo e a semelhança com Cristo, daquilo que pode ser reconhecido como características de um discípulo radical. Amém? Cutuca quem está do teu lado e fala: cresça. Se você pode, fique em pé um pouquinho. Fique em pé um pouquinho, por favor. Se você pode, eu falei. Isso é só para acordar quem está dormindo. Pode sentar de novo. Alex, traz uma água aí para mim, vai. A quarta característica, irmãos, e essa eu confesso para os irmãos que... Obrigado por isso. A quarta característica, irmãos, presta atenção que essa é importante. Eu confesso para os irmãos que me machucou tanto, porque essa aqui eu estou totalmente aquém de fazer qualquer coisa, mas é importante para nós nessa noite. A quarta característica, irmãos, é o cuidado com a criação. Devemos considerar uma perspectiva mais ampla, irmãos, que além de nós termos o deveres para com Deus, em serviço, em adoração, em louvá-lo, nós também temos além disso, nós temos, obrigado, compromissos com o nosso próximo. Além disso, irmãos, nós temos um compromisso que é além disso, que é o cuidado com o meio ambiente. Você vai falar: o Leandro está doido. Não, eu não estou doido. Sabe por quê? Na criação, Deus estabeleceu para nós, seres humanos, 3 tipos fundamentais de relacionamento. O primeiro deles foi o relacionamento com Deus. Por isso que Ele fez eu e você a sua imagem e semelhança. Ele criou um homem lá no jardim para que tivesse relacionamento com Ele. Por isso que todo final do dia Deus ia lá para conversar e bater um papo com Adão. Segundo, irmãos, nós fomos criados para ter relacionamento entre nós. Por isso que a raça humana é plural desde o princípio. Deus viu Adão e falou: pô, esse cara está muito solitário, vou colocar alguém com ele. E por isso que nós gostamos tanto de estarmos juntos, de conversar e tudo mais. O terceiro, irmãos, é a responsabilidade de nós nos relacionarmos com a terra e as criaturas sobre as quais Ele os estabeleceu. O problema, irmãos, é que esses 3 relacionamentos foram distorcidos lá atrás no Éden. Com a queda de Adão, os relacionamentos foram distorcidos. E o plano de Deus, irmãos, era restabelecer, era restaurar, não apenas a nossa reconciliação com Deus, feita em Cristo Jesus, e através disso a nossa reconciliação com o próximo, mas também, irmãos, de alguma maneira, libertar e restaurar a nossa criação, restaurar o nosso relacionamento com a criação. Esse é um dos propósitos de Deus. Assim como a nossa compreensão do destino final do nosso corpo, nós sabemos que nosso corpo será glorificado quando nós formos lá resgatados por Cristo na segunda vinda, irmãos. Nós também precisamos entender que a terra aguarda também, da mesma maneira que nós entendemos que haverá um novo céu, uma nova terra. Isso deve aumentar a nossa consideração pela terra que nós vivemos e pelo meio ambiente, as coisas que nós olhamos. Você vai achar que eu estou doido ainda, mas não estou. Nós vamos chegar lá. Qual deveria ser a nossa atitude então?
perante o meio ambiente, perante as coisas. Salmo 24:1, você pode abrir para você achar tudo bonitinho. Diz o seguinte: que do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, tudo é de Deus. Tudo, eu e você, a terra, tudo é de Deus. Tudo é de Deus. E o Salmo 115:16 diz o seguinte: os mais altos céus pertencem ao Senhor, e a terra, que nós lemos no versículo anterior, que pertence a Ele, Salmo 115:16 diz que a terra Ele confiou ao homem. A terra pertence a Deus por causa da criação, Ele criou. Mas a nós, irmãos, Ele deu uma delegação. Falou: ó, eu estou confiando a terra a vocês. Foi isso que Ele fez com Adão. Lá no Éden, ó, está aí, cuide. Não significa que ao delegar a nós, Ele abdicou dos direitos que Ele tem sobre ela, não. Deus continua sendo Senhor sobre a criação. Agora Deus nos deu a responsabilidade, isso é chocante, de preservar e desenvolver a terra, de cuidar da sua criação. Como então nós devemos nos relacionar com a terra? Primeiro, irmãos, eu e você precisamos evitar qualquer tipo de deificação. Que é isso, Leandro? Não é porque que nós precisamos cuidar da natureza que nós vamos endeusá-la, vamos cultuar a natureza como se fosse um Deus. Não é isso. Nós precisamos respeitar a natureza porque Deus a fez, não a reverenciarmos como se ela fosse Deus. Não, nós olhamos, nós respeitamos, mas nós olhamos a natureza e lembramos do nosso Criador, e olhamos um pôr do sol, e olhamos coisas e glorificamos a Deus porque Ele criou todas as coisas com perfeição. A segunda coisa, irmãos, sobre o relacionamento nosso com a terra, no meio ambiente, é que nós devemos evitar o extremo oposto. Já que eu não endeuso a natureza, então eu não estou nem aí. Então eu exploro exaustivamente a natureza, eu não cuido, eu não tenho nenhum cuidado, eu não tenho nenhuma preocupação. Não significa que nós não devemos tratá-la com veneração, como se fosse um Deus, e nem tratá-la com arrogância, e nem tratá-la como se nós fôssemos os deuses e a terra e a natureza tivessem aí para nos servir. Gênesis 1, versículo 26 e 28, disse Deus assim para o homem: façamos o homem, Deus disse lá, Ele, Espírito Santo de Jesus, numa criação, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele, o homem, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movam rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus está dizendo: ó, subjuguem a terra. Irmãos, eu já vi pessoas usarem esse subjuguem achando que nós precisamos então secar todos os recursos da terra, não se preocupar com nada. Mas o que Deus está depositando para o homem, irmãos, e se depositou lá, depositou para nós também, é uma mordomia responsável. Não um domínio destrutivo das coisas, mas algo que precisa ser entendido por nós. Nós somos mordomos, nós falamos muito sobre isso, e nós temos sobre a terra e sobre a natureza uma mordomia responsável. Nós estamos aqui para cuidar também da terra, isso foi nos dado por Deus, e nós precisamos entender isso com responsabilidade. A terceira coisa, irmãos, o relacionamento correto entre os seres humanos e a natureza é cooperação com Deus. Nós fazemos parte da criação e somos tão dependentes de Deus, irmãos. Eu e você somos tão dependentes de Deus quanto todas as outras coisas, como todas as outras criaturas.
Porém, irmãos, ao mesmo tempo ele se humilhou deliberadamente para fazer uma parceria entre o divino e o humano, que era necessária para que nossos pecados fossem perdoados. E ele fez isso também com a terra, irmãos. Ele criou a terra e disse para que nós pudéssemos sujeitar, para que nós pudéssemos ter uma mordomia responsável. Mordomia responsável. Gênesis 2,15. O Senhor colocou o homem no jardim para cuidar dele e cultivar. O que Deus nos deu, irmãos, foi a natureza, e o que fazemos com ela faz parte da nossa cultura. Não devemos apenas conservar o ambiente, preste atenção, mas também nós precisamos desenvolver recursos para o bem comum. E aí fica pequeno para nós, irmãos, bem pequeno, porque toda a nossa vida e tudo que fazemos é uma expressão de adoração. Tudo que fazemos é para Deus, irmãos. Então o nosso cuidado com a criação de Deus também refletirá o nosso amor por Cristo. Se nós não cuidamos da criação, nós não estamos de alguma maneira demonstrando o nosso amor por Cristo, refletindo o nosso amor pelo Criador. Deus deseja que todo o nosso trabalho seja uma expressão de adoração, e que o cuidado com a criação dele, irmãos, reflita o amor pelo Criador. Faça uma reflexão comigo aí. Como é que você está cuidando aí das plantinhas, dos animaizinhos, de toda a natureza? Não fazemos nada, né, irmãos? Só que existe uma crise ecológica. Nós não podemos ficar aquém disso. Com esse entendimento da nossa responsabilidade, irmãos, não só na vida dos nossos irmãos, mas na vida da natureza que está aí fora, nós precisamos entender qual é essa crise. E a primeira delas, irmãos, o primeiro problema que nós temos é que existe um crescimento acelerado populacional. A ONU estima que em 2050, talvez alguns estejam velhinhos, outros nem mais aqui, mas nós chegaremos à marca de 9,5 bilhões de habitantes na Terra. Como que é possível, irmãos, em tantas situações que nós vemos, falta de água, de outras coisas, como vai ser possível alimentar tantas pessoas, irmãos? Pense comigo. Especialmente quando hoje 1/5 da população, preste atenção, 1/5, 20% da população não possui nenhuma condição nem básica de sobrevivência, irmãos. Como nós vamos alimentar e sustentar daqui a anos, 40 e poucos anos, 30 e poucos anos, 9,5 bilhões de pessoas no mundo? É um problema, não é um problema, talvez você está pensando, não é um problema para mim, mas é um problema para o meu filho, vai ser um problema para o seu filho, vai ser um problema para os mais jovens. A segunda coisa, irmãos, fala sobre a depleção dos recursos da terra. E muitas vezes nós usamos sem nenhuma preocupação. Vou lavar o carro, água aí. Eu vi um vídeo, um perfil que nós seguimos, aconselhado até pelo pastor Adeovaldo, e um menino lá no Acre. Ele estava lá no Acre. Aí ele chega bem perto da câmera assim e fala assim: ô São Paulo, se liga aí. Aí ele abre uma torneira e fica tomando banho na torneira. Falando: aí, seus paulistas, aqui é o Acre, aqui tem água, aqui não falta água não. Nós usamos muitas vezes os recursos sem nenhuma preocupação, irmãos. Usamos a natureza, o meio ambiente, as coisas sem nenhuma consciência e preocupação. Esse é o segundo problema. O terceiro problema, irmãos, fala sobre o descarte do lixo. Como nós descartamos o nosso lixo. A cada 3 meses, irmãos, uma pessoa no Reino Unido produz o equivalente ao seu próprio peso em lixo. Entendeu? Daqui a 3 meses você vai ter produzido, no meu caso, 100 quilos de lixo. O que nós fazemos com isso? Nós jogamos lá e vai lá para o lixeiro e tudo mais. Irmãos, a quarta coisa, a mais séria para nós, é a mudança climática. Talvez de todas as ameaças globais a que o nosso planeta enfrenta, e essa é a mais séria,
Em 1997, um protocolo chamado Protocolo de Montreal convocou as nações para reduzirem metade da emissão do CFC. Você lembra disso? Que eram usados gases, que eram usados ar-condicionado, refrigeradores e propulsores, o que estava causando um buraco na camada de ozônio. E o buraco na camada de ozônio, irmãos, nos causa, primeiro, exposição forte ao câncer de pele e distúrbios no nosso sistema imunológico. Isso tem sido sanado, irmãos, de alguma maneira. Um outro ponto extremamente importante é o calor da superfície da Terra. Não parece que está sempre mais quente? Cada dia mais está mais quente. Esse calor, irmãos, é mantido por uma combinação de radiação do Sol e radiação infravermelha. E a poluição na atmosfera, irmãos, por gases de estufa, especialmente o dióxido de carbono, reduz as emissões infravermelhas e aumenta a temperatura da superfície da Terra. E é isso que tem provocado o aquecimento global. Ô Léo, parece que você está dando uma palestra aqui, uma aula de ciências. É impossível não perceber, irmãos, que todo o nosso planeta está ameaçado. É utópico até a gente falar do planeta, estando aqui em Santos, né? Agora, nós não podemos não falar que existe uma crise. E o que nós deveríamos fazer, eu e você? O que é importante para nós como discípulos radicais? Algumas coisas já são feitas. Alguns mais velhos vão lembrar da Eco 92, lá no Rio de Janeiro, onde foi assinado um tratado de desenvolvimento global sustentável. Nós podemos lembrar e pensar de muitas ONGs que se levantam para cuidar do meio ambiente. Isso é muito legal e é muito importante. Mas quais são as nossas responsabilidades individuais, como cristãos, como discípulos radicais? O que o discípulo radical pode fazer para cuidar da criação? E eu vou citar um cara chamado Chris White. Ele diz assim, acorda aí, presta atenção. Ele fala assim, sabe o que o discípulo radical faz? Eles escolhem formas sustentáveis de energia quando é viável. Eles desligam aparelhos em desuso. Desliguei por outros anos, economizam energia. Sempre que possível, compram alimentos, mercadorias e serviços de empresas que tenham diretrizes ambientais eticamente saudáveis. Eles se aliam a grupos de conservação, evitam o consumo demasiado e o desperdício desnecessário, e reciclam o máximo possível de coisas. Irmãos, esse cara continua falando o seguinte: olha, é totalmente inexplicável ouvir cristãos como eu e você afirmarem que amam e adoram a Deus, que são discípulos de Jesus, mas mesmo assim não se preocupam com a terra, que carrega o seu selo de propriedade. A terra carrega o selo de propriedade de Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. E ele fala: eu não me conformo, pessoas se dizendo cristãos, que não se importam com o abuso que a terra sofre. Consideram e vivem estilos de vida esbanjadores e muitas vezes consumistas. Ele fala que Deus deseja-nos o nosso cuidado com a criação. Deus deseja que o nosso cuidado com a criação reflita nosso amor pelo Criador. Deuteronômio 10, versículo 14 diz assim: ó, o Senhor, o seu Deus, a Ele pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. Irmãos, por isso que eu disse no começo que é o que mais me chocou ler sobre isso, porque eu não faço nada, eu não me preocupo com nada. Mas John Stott está dizendo: ó, para você ser um discípulo radical, você precisa se preocupar com isso, porque todas as coisas, quando Deus criou o homem para ter um relacionamento e criou toda a natureza, e depois da queda, todas as coisas foram restabelecidas. O nosso relacionamento com Deus foi restabelecido. Nós temos relacionamento com os nossos irmãos. Mas John Stott está falando: ó, precisa de mais uma coisa.
Se vocês servem a Deus, se vocês dizem que amam a Deus, vocês precisam se preocupar com aquilo que também é criação de Deus. Vocês precisam se preocupar com a criação de Deus, com o meio ambiente, com a natureza. E se nós somos chamados para servir, irmãos, nós precisamos servir as próximas gerações também. Nós precisamos servir as pessoas que passam por dificuldades, necessidades, por crises, irmãos. Eu fiquei então refletindo hoje o dia inteiro sobre isso, sobre o que nós podemos fazer como igreja, o que nós podemos fazer individualmente, e nós precisamos nos desafiar, nós precisamos pensar. E eu tenho aí um desafio para você, como igreja. O que nós podemos fazer, irmãos? Pense aí, acorde aí e fale para mim. O que nós podemos fazer como igreja em relação a isso? É sério, irmãos. É muito sério. Para mim foi muito sério imaginar que eu não faço nada em relação àquilo que Deus criou e colocou nós como mordomos para cuidar. Nós, eu e você, fomos colocados para cuidar disso. O que nós podemos fazer? Talvez nós não vamos mudar o mundo, mas será que nós não podemos fazer alguma coisinha? Pensa comigo. Acorda aí, pensa comigo. Lixo limpo. Quem falou? Pedro. Podemos fazer. Podemos pôr nas nossas casas, separar o lixo. Nós podemos fazer isso na igreja. Vamos colocar coleta excelente. Vamos separar na igreja o que é alumínio, o que é plástico. O que mais? Pode ir para a praia, todo mundo com uma camiseta e recolher o lixo do pessoal que fica na Nós praia. podemos ir para a praia, recolher o lixo com uma camiseta, evangelizando para que aquele lixo não seja degradado no meio ambiente. O que mais nós podemos fazer? Onde você joga suas pilhas e suas baterias? Onde você descarta o teu óleo de cozinha? Tem coleta de óleo, mas nós fazemos. Será que nós não podemos fazer na igreja? E de repente depois nós membros coletar na igreja e depois levar para algum lugar? Eu não sei. Ou deixar lá no quadro. Onde tem coleta? No meu bairro, no bairro do Dudu, no teu bairro, no bairro do Alex. Onde nós podemos? Será que nós podemos ser instruídos? Vocês estão entendendo? Porque senão nós ficamos aqui, irmãos, e o que eu entendi hoje é que nós temos responsabilidade. E se nós sairmos daqui, irmãos, Leandro falou besteira. Irmãos, nós não estamos fazendo aquilo que Deus colocou para nós, jovens, Gabriel, Júlia, vocês todos aí. O que nós podemos fazer com o movimento? Abre o chuveiro, secador, fecha e abre. Água, economia de água. Vamos tomar banho, parar, se saboar, vamos abrir a torneira, escovar o dente com a torneira aberta. Irmãos, quantas coisas nós podemos fazer, não só individualmente. E quando nós fazemos isso, irmãos, presta atenção no que eu vou falar, porque pode ser chocante para você como foi para mim. Quando eu abro o chuveiro e desligo e me ensaboo sem água cair, eu estou glorificando a Deus, porque eu estou cuidando da criação dele, irmãos. Eu estou sensibilizado com uma crise que existe uma crise. Eu não sei como vai ser o mundo quando o Caio tiver a minha idade, eu não sei. Não sei se vai ter água, se vai ter comida, se vai ter, eu não sei. Nós não sabemos. Nós podemos fazer, irmãos. Nós temos muitos desafios como igreja, eu sei. Mas nós não podemos deixar essa questão de lado. Nós podemos pensar, irmãos. Fica o desafio para nós. Faça um movimento aí, Gabriel, Júnior, faz mesmo. Conta comigo, vamos fazer quase ideias de vocês que estão mais inteligentes que eu, porque tem mais neurônios que eu já queimei muitos com 33 anos. Pensem, o que nós podemos fazer? Nós vamos separar lá lata de lixo na igreja? Eu não sei. Vamos pôr lá um lugar para a gente descartar pilha e bateria? Vamos pôr lá coleta de óleo? Não sei. Vamos cuidar da água? E muitas outras coisas, irmãos. E em tudo isso nós vamos glorificar a Deus. Não é besteira, é sério. É sério, e nós podemos fazer isso para a honra e glória do Senhor. Nós precisamos ser inconformados com o mundo, nós precisamos ser semelhantes a Cristo, nós precisamos avançar e buscar maturidade, e precisamos cuidar da criação. Amém, queridos? Não vamos nos esquecer disso, vamos nos preocupar com isso. Com certeza nós vamos glorificar a Deus através desse cuidado também. Amém?
Feche teus olhos, vamos orar. Pai, nós sabemos o quanto desafiante, Pai, é te servir, Pai, ser um discípulo radical. Nós estamos aqui, Pai, nesses dias ouvindo sobre isso, Pai. Nós queremos ser desafiados, Pai. Nós queremos de alguma maneira fazer a diferença. Nós queremos glorificar o Teu nome em tudo o que fazemos, Pai. Nós queremos. Nós estamos dispostos a isso, Pai. Nos ajuda, nos capacita, Pai, para que possamos pensar, para que possamos ter ideias, Pai, para que possamos cuidar da Tua criação, para que não sejamos desleixados, para que não dermos de ombros, Pai, nas costas, para tudo aquilo que Tu criou e colocou nós como mordomos responsáveis para cuidar, Pai. E nós temos nos esquecido. Nos ajuda, nos dá essa consciência, esse amor por todas as coisas, Pai, e que todas as coisas possam glorificar o Teu nome, Pai, que todas as coisas sejam para Te servir, sejam para exaltar o Teu nome, Pai, bendito seja, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, queridos, vamos cantar.